O Noticidade de hoje volta a falar sobre ditadura. E a história que você vai conhecer agora foi publicada em um jornal de circulação nacional em outubro de 1968. Foi escrita por um jornalista de Sorocaba, o único a cobrir a prisão dos estudantes em um congresso em Ibiúna. Aos 72 anos, o jornalista Sérgio Coelho de Oliveira dedicou 52 deles à profissão. São centenas e centenas de reportagens assinadas por ele em vários veículos de comunicação do país. Um dos orgulhos, sem dúvida, são essas páginas amarelas e frágeis da década de 60. No exemplar de circulação nacional, relatos de policiais e de estudantes. Sérgio foi o único repórter a cobrir a prisão de centenas de jovens em um congresso nacional em um sítio em Ibiúna. Na época, ele trabalhava na região para um jornal da capital. Era meia-noite, mais de meia-noite, quando me ligaram aqui em casa, pedindo que eu me deslocasse até Ibiúna para ver o que estava acontecendo. Porque um forte contingente policial estava se dirigindo para lá. Eles me pediam, foi uma mensagem mais ou menos bem telegráfica, porque estava tudo bloqueado, grampeado. Eles deram a informação rápida, vai de terno, gravata, bem arrumado, e vai ver o que está acontecendo. Daí eu procurei um amigo, como foi 1h da madrugada, mais ou menos, a gente saiu daqui e foi encontrar com a tropa na estrada ainda, lá perto de Ibiúna já. A experiência dos anos de profissão ajudou Sérgio a ser testemunha de um fato que entrou para a história recente do país. Ele viu o encontro de mais de 700 jovens com soldados de Sorocaba. A tropa chegou no local da fazenda por volta das 4h da madrugada e foi se organizando, foi formando um cordão cercando toda a área do acampamento dos estudantes. E quando chegou lá pelas 5h por aí, eles deram uma salva de tiro para o ar para despertar a estudantada. Daí eles começam a sair das barracas, meio dormindo, meio não sabendo o que estava acontecendo, se era realidade, eles estavam sonhando. E eles saíam, já davam com a polícia ali no quintal deles, né? Sérgio lembra que durante o momento de tensão, teve um soldado que protagonizou uma cena irreverente. Nós tivemos 2 tiros lá. Um foi de um soldado do batalhão, do grupo do Tenente Belotti, que tropeçou numa raiz de árvore no meio do mato e a arma dele, ele caiu e a arma disparou. Esse episódio, inclusive, concorreu para que acelerasse o cerco, porque daí aquele tiro despertou alguém, né? Então acelerou o cerco aquele tiro do soldado que tropeçou na raiz. E um outro oficial deu um tiro logo depois do cerco, quando um grupo de estudantes tentava subir uma colina para fugir do cerco. Daí ele deu um tiro para cima também e eles voltaram. O jornalista comenta que, como na época não trabalhava com política e nem com a editoria policial, ele não teve problemas, mas fala o que representou a ditadura para o país. Há sempre dentro do coração do homem, da mente do homem, aquele desejo de supermando, de mando sem contestação, de mando sem crítica. E esse mundo não interessa especialmente a nós jornalistas, né? Porque a primeira boca a ser calada, a ser tapada no processo ditatorial é exatamente a da imprensa, dos meios de comunicação. O sofrimento de passar 11 dias preso e a dor de perder um parente morto na ditadura. Conheça agora a história de um educador que teve a vida completamente transformada durante a década de 60. O jeito calmo e sereno deste educador de 82 anos esconde histórias dramáticas que ele enfrentou na década de 60 durante a ditadura. Na época, Aldo Vanucchi era professor e diretor da Faculdade de Filosofia de Sorocaba, trabalhava em um jornal impresso e ainda era padre quando foi acusado de comunista. Na verdade, o que eu fazia era falar, agir, escrever, trabalhar como professor, como diretor da Faculdade de Filosofia, sempre em favor dos pobres, dos operários, que muitos deles injustiçados e massacrados nas indústrias sorocabanas da época. O professor ficou preso por 10 dias no seminário em Sorocaba, onde era vigiado por 24 horas. Ele também não esquece da noite que passou na cadeia pública,
parecia não ter fim. No total, foram 11 dias e 11 noites. O sentimento pela prisão foi de que eu estava participando um pouco de uma maneira modesta, mas muito real e concreta, da própria paixão do Cristo, que também ele, mais que ninguém inocente, foi preso, torturado e morto. E eu estava coerentemente mostrando que quem trabalha pelos direitos humanos, pela justiça, tem que ir até o fim. Mas o sofrimento só foi maior quando um sobrinho, então com 22 anos, estudante de geologia na capital, saiu de casa, foi preso e nunca mais voltou. Foi o meu sobrinho Alexandre Vanucci Leme, filho da minha irmã, que no tempo era o filho que eu ainda não tinha. Quando ele foi preso, torturado e morto, e o seu corpo não nos foi entregue, a não ser 10 anos depois foram entregues os ossos, e devidamente verificados e avalizados, né? Isso tudo foi realmente um momento muito doloroso. Esse momento, sim, é que foi muito triste na vida da família e na minha vida pessoal. A cena que o professor Aldo não viu, mas que nunca saiu da memória dele, foi capaz de mudar para sempre todos os planos. Hoje, ele é casado e tem 2 filhos. Todo esse tempo da ditadura, especialmente esse ponto, esse clímax, que foi março de 1973, é que me fez repensar minha vida, onde, sem perder 1 milímetro da minha fé cristã, eu decidi que iria procurar continuar a minha vocação de educador, fora do clero, mas sempre dentro da Igreja Católica, e procurando cumprir a minha missão, é a que eu procurei fazer até hoje. E falando em ditadura, depois do intervalo você vai ver os bastidores da novela Amor e Revolução do SBT, que retrata o período conhecido como Anos de Chumbo. Não perca, é daqui a pouco. Até já!